Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. O meu mais novo, né, tem 5 anos, Joaquim José, e ele foi diagnosticado, laudado, Rose primeiro fez o acompanhamento dele, todos os testes e tudo, e ele foi laudado com a hiperatividade mental e física. E é bem difícil lidar com isso. É mais difícil do que o déficit de atenção. Mas, assim, por outro lado, motivá-los é mais fácil. Então, é muito diferente. Ele fala assim, TDAH, não é uma caixinha também tão simples assim. Sim, né? É bem não é uma coisa óbvia. Não é. Então, o Joaquim está na terceira escola, com 5 anos de idade. É a terceira escola dele. Ele passou por uma escola a cada semestre. Não. Aí aquilo, vai trocar de escola? Aí lá vem material, uniforme, adaptação, explicar para a criança por que ele vai sair da escola. É um sofrimento. Mas, assim, foi bom, porque agora está acertado. Então, das 2 primeiras, nós passamos 2 situações extremamente desagradáveis. Primeiro, de estar dizendo, ele já tem acompanhamento, Glória conversou com a escola e tal. Ao invés de melhorar, piorou. A escola se sentiu cobrada. Ora... Não, a escola passou a querer me ver pela costa, passou a ver meu Experimenta você trabalhar errado o que acontece no seu trabalho. Todo mundo é cobrado, pô. Eu sou cobrado. Glória, qual foi a palavra mágica que você falou para esse povo que a mulher tá querendo... Entendeu? Eu não entendo isso, a escola se sentiu cobrada. Mas, eu acho que sei, né? Eu realmente, assim, ela me perguntou, Glória, o que será que aconteceu? Por que você falou, né? Eu falei, olha, eu só disse o que eles deveriam fazer, né? Eu só, inclusive, sugeri, porque não estava feito, né, o PEI, né? Eu falei, vamos fazer, porque precisa. Sugeri que eles acolhessem, né, o Joaquim e que a gente traçasse um planejamento de inclusão, né, para que ele se sentisse bem na escola, né? E as estratégias não eram nada do outro mundo, né? E eu sempre falo, inclusive, para as escolas isso, porque a gente, quando o profissional entra na escola, a gente tem que ir comendo pelas beiradas, porque, infelizmente, a gente tem essa resistência, né? Como na sua escola teve, né? Essa resistência de achar que a gente vai estar lá para dar a ordem, para mandar eles fazerem ou desfazerem, né? E, na verdade, quando a escola recebe o profissional, ela ganha um grande aliado, um parceiro, porque o que acontece? A gente está ali para o mesmo objetivo, e o profissional, ele tem um olhar não só para o aluno que ele está atendendo ali, ele tem um olhar global, um olhar para a turma, incluir aquela criança na turma, e necessariamente isso vai ser um feedback, aquela turma vai ser beneficiada, né? Porque o planejamento vai ser diferenciado, né? As estratégias, elas são melhores. Então, o que acontece? Aquele aluno que precisa daquela estratégia, ele vai ser beneficiado. Agora, o outro, que talvez não precisasse, ele vai ser oportunizado. Ele vai ter oportunidade de ter uma estratégia diferente, né? E que vai atender aquele que precisa e vai potencializar aquele que não precisava tanto daquela estratégia, né? Então, quando a escola compra a ideia, aí deslancha. Eu tenho muitas escolas aqui em Brasília que eu atendo que, assim, me passam, inclusive, para eu fazer as avaliações, para eu montar as avaliações, eles me passam o conteúdo, a forma, né, e é óbvio que são matérias específicas, e aí eu monto a estrutura da avaliação e mando de volta para a escola, ao ponto de confiança no trabalho, né, e não são poucas, não. Então, a gente falou aqui dos casos, né, dos cases aí que deram errado, das escolas que também nós temos, sim, as que não aderem, as que não incluem, as que fazem por obrigação, que não têm a sensibilidade, mas nós temos aqui em Brasília muitas escolas que realmente compraram essa briga, né, e que a gente trabalha numa parceria com a família, com a escola, e aí a gente vê o resultado. Eu penso, né, o seguinte, gente, pra mim isso é tão óbvio. A escola se sentiu cobrada. Como assim? Não, na verdade isso deveria ser bom, porque assim, poxa, tem pais interessados. Sim. Pelo o pai dessa criança aí começa a tratar mal. Porque quando você tem,
Quando você tem uma parceria escola-família, você tem o melhor dos mundos. Escola, família e os profissionais, né? O psicólogo, o pedagogo. Mas Então, eu vou repetir uma coisa. Essa boa vontade que ela está falando, muitas escolas fazem, muitas escolas... É muito mais com o autista. Não, mas assim... Pelo menos é o que eu vejo realidade, na minha realidade, na realidade que eu vejo das outras crianças ao redor. É aquilo. O TEA já é muito mais respeitado porque ocupou o seu espaço. Que é o que eu acho que o TDAH tem que fazer. O TDAH, eu percebo que existe uma certa resistência e eu vou ousar dizer que eu acho que eu entendo o motivo. Existe uma dificuldade em definir claramente o que é o TDAH. Não os profissionais sabem, pelo menos via de regra sabe. Agora, a população em geral, acreditando que sintomas humanos que o TDAH tem e que outras pessoas podem ter em outro nível, define como TDAH. E a gente sabe que não é isso. Gente, todo mundo vai acordar desatento em algum momento, vai ter dificuldade em fazer coisas que não gosta, vai ter impulsivo, vai falar primeiro, depois pensar. Muita gente faz isso o tempo inteiro. Agora eu tô falando o seguinte, pessoas que têm esses traços humanos fora da curva, de maneira insistente, consistente em qualquer ambiente, que prejudica a relação da pessoa consigo e com os outros, poxa, aí você pode fazer uma investigação e chegar a um determinado lado. Porque é uma coisa que é quase que incontrolável. Eu coloquei esse quase porque eu sou tendo bonzinho, porque na verdade é incontrolável. Meu filho é incontrolável. É incontrolável. Então, o que eu tô falando é o seguinte... E aí, diante disso, pela essa falta de empatia, de conhecimento, de definição do que realmente é para as pessoas mais leigas... Sim, eu acredito. Não, então as pessoas meio que jogam o TDAH, agora todo mundo é TDAH, não sei o que. É capaz de o professor achar isso e falar isso por aí, que é uma grande bobagem. Então, eu entendo isso. Agora, isso não tira o... Eu acho o seguinte, agora eu acho que a população TDAH, ela precisa se impor. Com certeza. Sim. Quem está devidamente diagnosticado tem que exigir o cumprimento das leis, o cumprimento dos protocolos. Sim. Porque isso é o começo da história, né? Sim. Porque senão não, coisa então, não aí avança. é exatamente isso, Yuri. O que acontece? O TDAH ainda, né, digamos assim, ainda sofre, além de tudo, esse preconceito. Tipo, agora todo mundo é TDAH. Agora todo é desculpa. O fulano tem TDAH. Não, gente, não é dizer que tem. Você tem que ter um laudo. Você, como pai e mãe, você leva... Não é uma coisa que... Não, tanto é que se você chegar na escola e disser, olha, meu filho precisa de um atendimento especial porque ele tem TDAH. A escola na hora vai falar, tem laudo? Então, se não tem, providencie. E o que eu acho até justo. A escola é bem assim. Porque, vamos logo, não é porque você tá achando, eu preciso do laudo primeiro, até pra escola se resguardar, sim. porque no laudo provavelmente vai vir algum tipo de orientação específica pro PEI, pra tudo mais. Sim. Então, assim, pessoal, ó, a gente sabe que existem dois pesos aí nessa balança. Existe a questão da LDB, que diz que a escola deve ser inclusiva e independente de laudo. Mas não é pra você abusar disso. Sim. Porque o laudo protege o seu filho. Porque o laudo vai ter a visão do médico, a visão do pedagogo, a visão do fono, de todo mundo, e da psicóloga, e vai ter orientações que a escola vai estar obrigada a cumprir. Então, busque o laudo quanto antes. Sim. E se você for, poxa, mas eu sou baixa renda e tal, não sei o quê, beleza. Você tenta pelo SUS, tenta hospitais universitários. Aqui em Brasília nós temos Hospital HUB. da Criança. Hospital da Criança. Aqui em Brasília a gente atende muito. O Gabriel foi atendido. O pessoal tem até um estigma dizendo que muito difícil, é impossível entrar no... Não é mais. Não é mais. Na minha época não era. Né? E ainda não é. Então, às vezes, as pessoas ficam... protelando mesmo para ir atrás daquilo que é necessário. Né? Que é importante. E é importante. E acho que se apega muito nisso. Mas o pai é assim, a avó era assim, é assim mesmo. Gente, não é assim isso. mesmo. Ninguém eu sou mesmo assim, Gabriela. Isso não existe, Gabriela, tá? Vá atrás, porque isso é um sofrimento. Com certeza. Porque o que acontece? O TDAH não é uma novidade. Entendeu? Ele existe desde que o tempo é tempo. Isso aí é uma evolução genética, transformação genética, assim como o TEA também. Isso existe desde quando a humanidade... Só que antigamente, a criança nascia até, ela era descartada. Sim. Ou um DI, ou... Nem saía de casa. Nem saía. Você tá entendendo? Isso. Então, assim, gente, não estamos mais na Idade Média. Hoje existe laudo, CID, procedimentos que devem ser respeitados. Né? Então é isso que é importante, você entender que antigamente você só sofria. Hoje o sofrimento está sendo quase opcional. Vou falar quase porque não depende só da gente. Com certeza. Eu concordo com você. É isso. Inclusive porque assim, mesmo em cidades pequenas e tudo, as prefeituras estão providenciando. Eu hoje moro numa cidade pequena e uma das coisas que eu ouvi da população, do pessoal de lá, aqui não tem nada. Aqui não tem fono.
aqui não tem isso. Não tem. Eu falei, gente, vocês têm certeza? Não é possível. Porque, assim, os filhos dos pioneiros fizeram faculdade. E a maior parte voltou. Eu moro em Santo Antônio. A maior parte voltou para lá. Eu falei, eu não acredito que aqui tem clínica odontológica, não tem nenhum dentista bom na cidade, não tem nenhuma fono, Sim. não tem nenhum nada, tudo tem que ir em Brasília. Não vou. Se eu optei sair de Brasília para ter sossego, e assim, moro numa chácara, porque é bom pro meu filho, ele gasta aquela energia louca dele, corre atrás das galinhas. E assim, para mim foi difícil, sabe? Eu sou uma pessoa mais urbana, mas assim, para ele é maravilhoso. Então, é o que eu falo pro meu esposo. Meu esposo fala, Júlia, como é que você consegue... você me conheceu na outra fase, né, Rose? Sim. Desapegar, você falou, olha, eu aprendi uma coisa na vida, sabe? Viver mais um momento. Porque é o seguinte, se o meu filho, nesse momento, precisa disso, o que adianta eu estar lá em Brasília, numa escola que ele não tem adequação, num apartamento que o menino vai ficar doido, vai deixar os vizinhos doidos, vai ouvir reclamação toda hora. Então, assim, se por um lado você tem sossego, por outro lado você não tem. Então, eu tô bem. Por enquanto é isso, por enquanto vamos ficando, enquanto for bom pra ele. Concordo. Enfim. Sim.